cumprimentar o Sr. Ministro, está Estado. É muito importante, mais uma vez estamos cá a falar de um assunto tão importante para a região de Viana do Castelo, mas essencialmente para o país e também para uma área tão importante e estratégica como é o mar e no setor de atividade de construção naval que se insere. E por isso a sua presença, mais uma vez, que não foi há um ano atrás, tem sido recorrente nas várias vezes que tenho vindo cá falar sobre os estaleiros navais e não só por seu intermédio, nem por intermédio do Secretário de Estado, mas também pela Impordef. Houve aqui várias audições nesta casa e há uma entidade que nunca quis pôr aqui os pés e que recusou, e é bom que se diga, que é a entidade tutelada por o Governo Regional açoriano e que deriva de um grande problema que os estaleiros navais têm, que é um dos maiores problemas financeiros que ficou por resolver do Partido Socialista, e neste ano e meio o Governo Regional açoriano, para além de manter a sua decisão de não querer ficar com um barco que está aqui no Alfeite, para ser visto, e que a Comissão de Defesa Nacional, todos nós fomos lá ver a qualidade da construção naval e da qualidade do barco em si, mas é de facto ruinoso o que foi feito pelo Governo Regional açoriano, pelaquela comissão arbitral de duas empresas que são do Estado, uma açoriana, do Governo Regional, outra do Estado português, e que acordaram um problema gravíssimo, que não foi só financeiro, que abalou muito em 2008 e 2009 a imagem internacional de um estaleiro que é irrepreensível na construção naval e que o Partido Socialista tem, de facto, muita culpa nesta matéria. O nosso ponto de partida, como foi aqui dito, foi um ponto de partida muito difícil. Era bem mais fácil, se calhar, no primeiro dia em que a Assembleia da República tomou posse nesta legislatura os seus deputados, em que ainda nem havia Governo de Portugal, em que ainda nem havia delegação de competências do Sr. Secretário de Estado da Defesa, bem, havia uma decisão do Governo anterior, um plano que estava a ser delineado, que era atirar 420 trabalhadores para o desemprego. Socialmente não sabemos e não conseguimos avaliar qual era a situação que os próprios trabalhadores, que a nós nos preocupa imenso, que sempre foram para nós os principais interlocutores naquela empresa, teriam neste momento, fruto, já passou 1 ano e meio, sabemos nós que os subsídios de desemprego e as prestações pecuniárias têm algum tempo e, portanto, estaríamos socialmente melhor naquela região com 420 desempregados, que era uma grande preocupação. Pois bem, o Governo de Portugal e os partidos que suportam o Governo de Portugal tudo fizeram para que não fossem despedidos. O Sr. Ministro teve a possibilidade de suspender aquele plano que vinha de trás e procurou, como um social-democrata que é, todas, e já disse isso numa Comissão de Defesa Nacional, todas as outras soluções para que se evitasse o drama social, para que se evitasse o desmantelar que há bocado o Partido Comunista falava daquela empresa, porque com menos 420 trabalhadores, mais os trabalhadores que, entretanto, passaram à situação de reforma, eu diria que neste momento quase não haveria postos de trabalho ativos naquela empresa. Não, é tudo a somar, é verdade. Mas tudo a somar, passado 1 ano e meio, meu caro, eu fico sempre indignado quando ouço o Partido Socialista a falar deste dossiê. Ouvimos agora o Sr. Ministro dizer... Ouvimos agora o Sr. Ministro dizer que nos últimos anos foi posto lá 400 milhões de euros. Ouvimos o Sr. Ministro dizer que depois de muito esforço junto da DGCOM conseguiu-se ultrapassar essa questão, tentar baixar essa fasquia para 180 milhões de euros. Eu falava há pouco de um navio chamado Atlântida, cujos custos de construção foram de 40 milhões de euros. Mas depois há lá um desgraçado de um barco que ficou lá atolado, que os açorianos também não quiseram, mas que não saiu da construção, mas que se gastou quase 20 milhões, cerca de 16 ou 17 milhões de euros, e que ficaram lá atolados. Agora, 180 milhões de euros, Sr. Ministro, ou 400 milhões, mas eu já vou pela barreira mínima, são 4 Atlântidas. Não é só o problema do Atlântida. A gestão que foi feita nos últimos anos nos estaleiros navais de Viana do Castelo foi ruinosa. Foi, ainda há dias falou no plenário da Assembleia da República e tive a oportunidade de compor o problema dos estaleiros navais em termos de sucesso comercial daquela empresa e a sua deputada do Bloco de Esquerda frisou isso. Apenas 2 barcos
deram lucro. Houve 13 que deram prejuízo. E qual foi o prejuízo que esses 13 deram? Em média, quando se começava a construir um barco, sabia-se que dava um prejuízo em média de 5 milhões de euros. Ou seja, 1 milhão de contos. Em média. Estes 13 barcos custaram 60 e muitos milhões de euros de prejuízos para aquela empresa. É muito dinheiro que está... muitos eram navios. Só os únicos 2 que eram barcos, que foi da Douro Azul, deram lucro. Os outros todos navios deram em prejuízo, em média, 5 milhões de euros. E foi-nos dito pelos trabalhadores daquela empresa, todos os deputados de todos os partidos que estiveram nessa audição, foi-nos dito que esse prejuízo era assumido à cabeça. Não era no fim. Era no início do contrato. E, portanto, nós não tínhamos mais caminho, e sempre o defendemos apoiando o Governo de Portugal, que pensar numa parceria para que aquela empresa tivesse sucesso comercial. Para que não, cada vez que tivesse que construir um navio, não partisse sempre com a situação de prejuízo e que depois não era de nenhuma forma confortado com capitais próprios da empresa, confortado com necessidades de capitais. Eram apoios que surgiam e que, como o Sr. Ministro disse, até uma tranche que chegou da PVDESA para iniciar o contrato em março de 2011, diluiu na empresa e não se sabe para onde é que foi o dinheiro. O Sr. Ministro disse aqui há pouco. Os apoios, também lhe pergunto, onde é que foram estes 400 milhões de euros? Como é que foram aplicados? Onde é que está o investimento naquela empresa suficiente para 400 milhões de euros? Era, de facto, uma situação não herdada, mas uma situação muito difícil. E, por isso, pergunto-lhe, Sr. Ministro, a questão que hoje anunciou de envio para a Procuradoria-Geral da República da situação do Atlântida, que é altamente lesivo para os interesses, como é que está? O que é que considera e quais foram os motivos que levaram a que se fizesse esta queixa da Procuradoria-Geral da República? Disse ainda que a situação seria bem pior se atualmente tivéssemos optado por não suspender o plano. Em concreto, Sr. Ministro, como é que o Governo de Portugal veria hoje a empresa se nós tivéssemos mandado estes 420 trabalhadores, como o Partido Socialista queria em junho de 2011? Qual a situação da DGCOM e se for então não possível a privatização, há pouco falávamos aqui de planos B, C e D, e portanto não for possível cumprir o caderno de encargos de privatização, sabendo que pelo menos há uma proposta firme, mas com a renegociação do contrato da PVDESA pode haver outras novidades. Qual é a alternativa, Sr. Ministro, que neste momento preconiza? Para nós é muito importante que este dossiê se feche definitivamente o mais depressa possível. Estamos certamente todos muito preocupados porque estas pedras que vão surgindo no caminho, que bem sei que o Governo de Portugal não tem culpa. O Governo de Portugal está a fazer tudo para que os estaleiros não sejam encerrados e não dispensem postos de trabalho. E tenho, para mim, isso como um dado inabalável. Nós não podemos despedir pessoas, vou já terminar, Sr. Presidente, nem criar maior problema social. Mas também, Sr. Ministro, há algo que o Partido Comunista levantou aqui. Só para terminar, há algo que o Partido Comunista levantou aqui que eu considero relevante. Esta administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo terminou o seu mandato em 31 de dezembro de 2012. Foi nomeada por 3 anos e, portanto, foi outra questão que nós herdamos. Perguntar-lhe quando é que estas pessoas que têm gerido desta forma os estaleiros navais de Viana do Castelo terminarão as suas funções, porque o mandato já não tem e não tem mandato no Governo de Portugal. Muito obrigado. Eduardo Teixeira. Nós enviamos para a Procuradoria-Geral da República todos os documentos e todas as informações que foi possível compilar, desde o relatório do Tribunal de Contas, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Há um conjunto, os documentos inerentes também ao próprio acordo que foi efetuado. Portanto, há um conjunto, há uma panóplia de documentos que, suscitando-nos alguma perplexidade, até porque nesses próprios relatórios do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral também se levantam algumas questões que parecem ser pertinentes ser avaliadas noutra instância. Eu não quero fazer juízos de valor, porque não me compete. O que achei é que era adequado que tudo isso fosse avaliado e analisado por quem de direito, para saber se há daí matéria que possa implicar outro tipo de responsabilidade. Portanto, fizemos o
nos pareceu que devia ser adequado. Quanto ao termo do mandato da atual administração, que é verdade que acabou em 2012, em dezembro de 2012, não parecia, e acho que me acompanhará, que estando em curso o processo da reprivatização, que se fizesse uma situação de alteração do Conselho de Administração em pleno processo, ainda por mais na fase terminal que estivesse do processo da reprivatização. E por isso, parece-nos que o que deverá ser adequado é avaliar essa situação, uma vez tomada, ou era a decisão da reprivatização, se isso for ainda possível, o que nos parece que está complicado, ou outra qualquer, em função daquilo que forem os dados disponíveis na altura. Diz-me qual é a alternativa. Eu só lhe posso reafirmar aquilo que disse há bocado. Essa matéria terá condições para ser avaliada na sua plenitude, a partir do momento em que tenhamos a publicação no Jornal Oficial dos contornos, que sejam os contornos finais, no que diz respeito à posição da DGCOM, e daquilo que resultará também até lá dos indícios que podem resultar da renegociação com o contrato com a PDVSA, que são duas peças, ou dois momentos fundamentais para nós termos o quadro de avaliação de alternativas a considerar.